Em direto agora o comentador da RTP, Ricardo Jorge Pinto, em direto do Porto. Ricardo, boa noite. O que Olá, é boa que noite. leva António Costa a fazer este apelo nesta altura? Qual poderá ter sido o objetivo? Penso que há aqui um objetivo estratégico de combate com o principal partido da oposição, no momento em que António Costa intui que Pedro Passos Coelho poderá vir a ter problemas sérios nas eleições autárquicas e que a sua liderança poderá até mesmo ficar em risco e procura aquilo que para António Costa neste momento seria eventualmente mais cómodo, isto é, uma substituição na liderança do PSD por alguém que entendesse melhor aquela que é a estratégia que o Partido Socialista tem quando não pode contar com os partidos à esquerda. Porque a verdade é que o repto que António Costa lança a Pedro Passos Coelho é claramente um desafio que não pode ser aceito pelo atual líder do PSD e até dificilmente por qualquer outro líder do PSD que lhe venha a suceder se eventualmente houver uma crise de liderança no principal partido da oposição. E António Costa sabe certamente isso e ao lançar esse desafio ele estava sobretudo a colocar uma provocação para tentar de alguma maneira espicaçar o PSD e as franjas críticas do PSD relativamente a Pedro Passos Coelho para tentar, a partir daí, fragilizar um pouco mais esse partido da oposição. Sabendo e olhando para as sondagens, olhando para os índices económicos e percebendo que está numa situação confortável. E toda esta entrevista ao Jornal Expresso é uma entrevista de um primeiro-ministro que está bastante confortável no seu lugar e se pode dar até ao luxo de tentar atacar o partido, o PSD, o principal partido da oposição, em vez de se defender de uma qualquer crítica. Ricardo, o resultado das autárquicas, de que forma pode influenciar estas duas posições estratégicas? Se repararmos, esta declaração que António Costa faz de uma espécie de segunda fase da legislatura depois das eleições autárquicas é absolutamente idêntica a uma premonição que Marcelo Rebelo de Sousa teve o ano passado a propósito exatamente dessas eleições autárquicas, dizendo que haveria uma legislatura até lá e uma legislatura depois dessas eleições autárquicas. Marcelo Rebelo de Sousa depois recuou um pouco relativamente a essas declarações, quando foi criticado por elementos do PSD, mas a verdade é que se percebe, mais uma vez, que há aqui uma sintonia de diagnóstico do Primeiro-Ministro e do Presidente da República. Ambos olham para estas eleições e intuem que, eventualmente, depois delas, as coisas podem modificar, quer à direita, quer à esquerda. À direita, porque, eventualmente, o PSD, se tiver uma derrota pesada, pode ficar francamente fragilizado e pode entrar em tumulto e querer ou provocar uma crise política de liderança nesse partido. À esquerda, porque, eventualmente, depois destas eleições, vai ter que haver alguma clarificação relativamente àquilo que será o entendimento a seguir às próximas eleições legislativas. E António Costa aí foi, quanto a mim, politicamente muito inteligente, ao dizer que, independentemente do Partido Socialista ter uma maioria absoluta, está muito satisfeito com este acordo de esquerda e quer continuar a entender-se com bloquistas e com comunistas, percebendo exatamente que depois destas eleições autárquicas, onde naturalmente cada um dos partidos quer sobressair relativamente aos outros, aquele que é o clima de entendimento político à esquerda vai ter que ser, de uma maneira ou de outra, repensado e preparado para esse pós-eleições legislativas que se seguirão a estas autárquicas. Na entrevista, António Costa diz que esta solução governativa está a funcionar bem e nada faz prever que assim não continue. Isso vem de alguma forma colmatar algum melindre que pudesse gerar nos partidos de esquerda? Já ouvimos também Jerónimo de Sousa dizer que não é uma viragem à esquerda, mas, no entanto, esta entrevista assim poderia suscitar algum melindre por parte dos partidos que apoiam o governo? Não, porque não é nem sequer útil para António Costa criar esses atritos, nem para os partidos que estão à esquerda do Partido Socialista. Este seria o momento para entrar nesse tumulto. Claramente, estas eleições autárquicas são importantes para qualquer um dos partidos, para o Partido Socialista, que quer manter a maioria que tem, mas também para bloquistas e para comunistas. Os comunistas, sobretudo, estão a fazer uma grande aposta nestas eleições autárquicas como uma espécie de prova de vida no momento em que se especula sobre qual poderá ser o futuro do Partido Comunista
se eventualmente o Partido Socialista conseguir essa maioria absoluta nas próximas legislativas e dispensar os partidos depois deste entendimento. E, portanto, há aqui uma necessidade do Bloco de Esquerda, mas em particular do Partido Comunista, de mostrar as diferenças, mas mostrar as diferenças sem entrar em ruptura, porque aquilo que agora mais prejudicaria quer o Bloco de Esquerda, quer o Partido Comunista, seria dar aso a uma crise política que eventualmente antecipasse essas eleições legislativas. E, portanto, António Costa, percebendo isso, sabe que tem aqui uma margem de manobra para esticar um pouco a corda. Esticar a corda, sobretudo relativamente ao PSD, mas também, de alguma maneira, relativamente aos partidos com quem está a entender-se no Parlamento. Mas um estender a corda sempre cauteloso, um estender a corda sem nunca a querer quebrar. E é nesse sentido que nós podemos ler essas palavras de agrado relativamente ao entendimento que tem sido conseguido. E isso mostra que António Costa quer deixar espaço para, por exemplo, percebermos estas críticas que ainda agora ouvimos da boca de Jerónimo de Sousa e de Catarina Martins relativamente ao investimento nas grandes obras públicas. António Costa sabe que não terá o apoio do PSD, mas também sabe que não terá o apoio nem de comunistas nem de bloquistas relativamente a esta matéria, até porque há ali outras prioridades que ele próprio depois deteta nessa entrevista, nomeadamente o descongelamento de carreiras na função pública, aquelas carreiras que têm estado congeladas até agora, onde ele diz não pode ser tudo nem já, dando também um recado para os partidos à sua esquerda de que não cederá às pressões que claramente se vão agora começar a ouvir na discussão de Orçamento de Estado para 2018. Em questão, em relação em particular às obras públicas, dizias que esta é uma entrevista do Primeiro-Ministro que está mais confortável em relação aos assuntos económicos, o país numa situação mais confortável em termos de economia. Em matéria de obras públicas, de grandes investimentos nessa área, quais poderão ser as questões mais sensíveis e onde seja menos possível o tal consenso com os outros partidos, nomeadamente o PSD, a quem foi feito o apelo? Não é de todo possível esse entendimento. António Costa sabe-o. Agora, sabe também que esta questão das obras públicas é uma boa pedra de toque para a discussão dos fundos comunitários pós-2020. E, como ele muito bem diz, em 2019 isso tem que estar já fechado e, para estar fechado em 2019, tem que ser preparado em 2018. E, portanto, António Costa tenta armadilhar aqui o terreno para o PSD, que certamente em 2018 vai querer saber das intenções do Governo para esses fundos comunitários. E António Costa, de alguma maneira, armadilha-lhe o terreno, colocando em cima da mesa obras públicas que não vão ser pretendidas por nenhum dos partidos, nem pelos partidos à esquerda, que vão acusar o Partido Socialista de ser megalómano e encontrarão até aí terreno fértil para armas de arremesso nas próximas eleições legislativas, mas muito menos pelo PSD, que tem sido extremamente crítico daquelas que são os planos megalómanos que José Sócrates colocou no terreno, e por isso é que há pouco ouvíamos o líder da bancada parlamentar do PSD a falar do regresso ao socratismo, isto é, a essa tentação de colocar em marcha um conjunto de obras que no passado se percebeu dificilmente seriam executáveis. Muito menos agora. E dentro do PSD não é só a atual liderança, são também figuras críticas de Pedro Passos Coelho, estava-me a lembrar de Manuela Freire Leite, que nunca aceitaria de bom grado essa tentativa de voltar outra vez a uma estratégia de grandes investimentos públicos, quer seja um TGV, que António Costa até descarta a possibilidade, quer seja obras no aeroporto de Lisboa ou então também em novas rodovias, que claramente para nenhum dos outros partidos é uma prioridade para o país. Análise do Ricardo Jorge Pinto à entrevista de António Costa ao Expresso.